Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história super antiga, mas que tem lições, olha, surpreendentemente modernas. Gênesis 47 nos mostra como a fé e também uma administração bem inteligente podem nos fazer não só sobreviver uma crise daquelas, mas até prosperar nela. Vamos descobrir como isso aconteceu? E aí já começa com essa pergunta, né? O que acontece quando o dinheiro acaba? Essa é a questão central da nossa história. E não é só sobre economia, não, é sobre sobrevivência mesmo. Imagina só, a maior superpotência do mundo da época ficando sem nenhum recurso. É exatamente esse o cenário que a gente encontra no Egito. E é aqui que a coisa fica interessante. Enquanto o poderoso Egito e toda a região em volta passavam por uma fome terrível, uma comunidade bem pequena de imigrantes não só sobreviveu, como prosperou. Ué, como isso foi possível? A resposta está num lugar específico e num plano muito bem bolado. Então, nossa história começa com uma crise gigantesca e a busca desesperada por um santuário, um lugar seguro. A família de Jacó chega ao Egito não como turista, mas como refugiada de uma fome que estava devastando tudo. E eles encontram esse refúgio em Gósen. José, que a essa altura já era o segundo homem mais poderoso do Egito, coloca a família dele lá, de forma muito estratégica. Era uma área super fértil, perfeita para quem criava rebanhos e, o mais importante, era um pouco isolada do centro cultural egípcio. Uma escolha simplesmente brilhante para preservar tanto a família quanto a fé deles. Agora, vamos para a estratégia do pastor. A forma como José apresentou sua família ao faraó foi muito mais do que um simples protocolo. Foi, na verdade, uma jogada de mestre para proteger o futuro de todos eles. A grande sacada foi essa. Ao dizer que a família era de pastores, José sinalizou para o faraó que eles não tinham nenhuma ambição política. E, ao mesmo tempo, isso os protegeu de serem engolidos pela cultura egípcia, evitando casamentos com outros povos e a influência de práticas pagãs. Foi como construir um muro cultural, bem sutil, para se protegerem. E então a gente tem esse encontro que é simplesmente extraordinário. De um lado, Jacó, um patriarca já bem velhinho, cansado de uma vida inteira de peregrinação. Do outro, o faraó, o governante absoluto da nação mais poderosa da terra. O contraste, assim, não poderia ser maior. E aí que acontece o impensável. O homem que parecia o mais vulnerável, Jacó, é quem dá uma bênção ao homem todo-poderoso. Isso mostra de um jeito incrível onde está a verdadeira autoridade. A bênção e a autoridade espiritual vêm do Deus de Israel, e isso está acima de qualquer poder aqui na terra. Nessa fala do Jacó, a gente sente a humildade profunda dele. Ele reconhece que a jornada foi dura, mas também que ele faz parte de uma história muito maior. Uma peregrinação de fé que começou lá com seus antepassados. É o testemunho de uma vida vivida debaixo da promessa de Deus. Ok, agora o foco muda. A gente sai da história da família e vai para a nação inteira. A fome foi piorando, piorando, e José colocou em prática um plano radical para salvar o Egito do colapso total. E esse plano tinha um preço. Olha, o que é realmente genial aqui é a progressão do plano do José. Não foi uma tomada de poder à força, foi gerenciamento de crise no mais alto nível. Ele não exigiu tudo de uma vez. Primeiro, o dinheiro. Quando o dinheiro acabou, o gado. E só em último caso, a terra e a própria mão de obra. Foi uma resposta em fases, que foi escalando conforme a crise piorava. E depois que o Estado, ou seja, o faraó, adquiriu as terras, José não escravizou o povo. Pelo contrário, ele estabeleceu um sistema tipo um arrendamento. Devolveu sementes e pediu um imposto de 20% das colheitas futuras. Para a época, isso era considerado uma taxa justa e, o mais importante, sustentável. E qual foi a reação do povo? Gratidão. Eles não se sentiram oprimidos, eles se sentiram salvos. Essa resposta do povo mostra o quanto a administração do José foi sábia e íntegra. Ele usou o poder que tinha não para explorar, mas para preservar a vida. Então a gente já viu o que e o como, mas agora vamos entender o porquê. Por trás de toda essa crise e dessa estratégia, existia um plano divino muito maior se desenrolando. Uma nação estava prestes a nascer. Pensa nesse capítulo como uma peça-chave num quebra-cabeça gigante. A permanência no Egito cumpre uma profecia antiga, feita a Abraão. O crescimento da família lá em Gósen prepara o povo para se tornar a grande nação que Moisés iria libertar. A bênção de Jacó sobre o faraó lembra o chamado de Israel para ser uma luz para o mundo. E a figura de José
ela se torna um prenúncio de Cristo, um homem que chega ao poder e usa sua autoridade para salvar da morte todos que vêm até ele. E, para a gente fechar, vamos ver a lição final dessa história, que está toda contida no último desejo de Jacó. Mesmo com todo o conforto e segurança que ele tinha, o coração e a fé dele estavam em outro lugar. Com seu último suspiro, Jacó faz José jurar que vai enterrá-lo em Canaã, a terra prometida a seus pais. Isso é muito, mas muito significativo. Mostra que, apesar de toda a prosperidade em Gósen, ele nunca viu o Egito como seu verdadeiro lar. A fé dele estava totalmente ancorada na promessa de Deus. Ou seja, o ponto crucial é este. Jacó entendeu perfeitamente a diferença entre uma provisão temporária e um propósito eterno. O Egito foi um meio para um fim, um lugar de proteção para que a promessa de Deus pudesse florescer. Mas o destino final dele, a sua verdadeira pátria, era outra. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Assim como Jacó, é totalmente possível prosperar em lugares que são refúgios temporários. A história dele nos desafia a perguntar, no meio das bênçãos e das crises deste mundo, para onde o nosso coração realmente aponta? Onde está o nosso lar definitivo?